Um deles, em completo pavor, gritou instintivamente: Retirada! Retirada! Perdemos a guerra! Perdemos a guerra! Eles são muitos! Eles são muitos! Eles são muitos! Vários, à semelhança de um tropel, correram espantadiços. Outros pediram ajuda e foram recolhidos pelos tarefeiros do bem. Gonçalves, sentindo vibrar as entranhas da alma, recordando o atendimento amoroso que recebera, através da mediunidade, o amor que partia das milícias do Senhor, aproveitando a movimentação e distração do chefe, entregou-se aos socorristas, desligando-se das trevas. Quando Júlio César se percebeu sozinho no ideal infeliz, quando se sentiu envolvido por vibrações sublimes, conclamando-o ao crescimento, quando raios mentais penetraram-lhe o ser, agitando-lhe as virtudes adormecidas, perturbou-se e, sem saber por que, chorou. Vendo o grupo debandar, quer fugindo ou arrependendo-se, igualmente retirou-se, lançando no ambiente exterior urros de cólera, prometendo vingança. O centro espírita, porém, estava mergulhado em intensas atividades de socorro e esclarecimento. Júlio César, afastando-se consideravelmente, perambulando pelas ruas, trazia os pensamentos atormentados. Aqueles malditos pensam que acabaram comigo. Quem eles acham que são? Eu faço parte de extensa organização das trevas. Como não conseguimos? Estava tudo planejado. Ai, como conseguiram? Gonçalves! Gritou o preposto das sombras, clamando pelo servo. E diante do silêncio que se fez, concluiu: O infeliz deve ter levantado, fracos, inúteis. O que será de mim agora? O que será de mim agora? Que direi aos meus superiores? Terão mesmo coragem de me rebaixar? Claro, não aceito incompetência. De posse desses pensamentos, Júlio César chegou à sinistra cidade que administrava. Alguns poucos espíritos que conseguiram fugir zombavam dele desta maneira: É seu fim, grande Júlio, grande Júlio. Finalmente não seremos mais obrigados a lhe servir. Queimará no fogo da própria incompetência, seu inútil. Você não é mais nada. Não terá nenhuma expressão na organização. Nossos superiores já estão sendo avisados da sua derrota. Virão lhe buscar. Inútil. Seu zero à esquerda, mané. O quê? Perguntou o mandante, traduzindo nas palavras ira e indignação. Já foram me delatar? Com qual autoridade? Suas víboras, suas cobras! Bradava o representante das sombras, em completo desequilíbrio. Saiam daqui agora, seus vagabundos! Saiam daqui agora! Pouco a pouco, o silêncio se fez, e o coordenador do processo de infiltração mergulhava em profunda depressão. Cansado, humilhado e derrotado, Júlio César caiu no centro da praça, de onde costumava fazer seus discursos malignos. Sentia-se vencido. Sabia que brevemente seria deposto do cargo e conduzido às regiões inferiores, onde seria preso. Todavia, o que mais lhe incomodava eram os risos de Augusto, o juiz perverso. Sua sentença seria cruel. Enquanto se dedicava a esses pensamentos inferiores,
atraiu para si intensa névoa escura, isso é, fluidos densos e perturbadores característicos daquela região, permanecendo mergulhado em sentimentos de autopiedade e de rancor. No centro espírita o trabalho corria de maneira satisfatória. Os espíritos amigos preparavam-se para encerrar as tarefas socorristas, quando uma das entidades sublimes, aproximando-se do mentor da casa, solicitou que marcasse para a madrugada seguinte importante reunião com todos os trabalhadores do centro, encarnados e desencarnados, com o objetivo de fazer um balanço da situação, além de palestra de advertência e esclarecimento de irmãos de ideal. Ressaltou ainda um nobre espírito que não deveriam faltar em hipótese alguma Castro, o presidente da Casa Espírita, Israel, o responsável pelas atividades doutrinárias, e principalmente Márcia Boaventura, a companheira responsável pelas entrevistas e vitoriosa no campo dos testemunhos. Caros irmãos em Jesus, que a paz do Mestre Nazareno esteja conosco. Nossa casa de fato passou por momentos tortuosos, situações muito difíceis e perturbadoras. Todavia, o Senhor da vida não nos desamparou. Júlio César investiu contra nós e com a graça de Deus conseguimos resistir bravamente. É verdade que sofremos alguns prejuízos. Nosso trabalho fora cometido de severa perturbação, mas o importante é que mais uma vez vencemos sobre as bênçãos de Deus. Esta nossa reunião é também uma oportunidade de refletirmos e aprendermos sobre os acontecimentos ocorridos em nossa casa. Neste processo de infiltração, muitas almas tiveram o coração transpassado pelos cravos da maledicência, pelos espinhos da perseguição moral, da inveja, do orgulho e da intolerância. Dessa forma, temos o seguinte saldo: cerca de 50 pessoas abandonaram nosso núcleo cristão. Entre elas, as que mais nos preocupa é Maria Souza, que edificou um pequeno grupo que se diz espírita para a realização de cirurgias espirituais sob o comando de entidades fascinadoras, trevosas e zombeteiras. Aproximadamente 12 expositores deixaram as tarefas impelidos pelos invasores. 15 companheiros experientes no passe deixaram de cooperar na fluidoterapia. Mais de 300 cooperadores, nos mais variados setores da casa, deixaram-se envolver nas obsessões simples,
tornando-se intermitentes nas tarefas. Nas obras sociais, o abandono foi de 20 trabalhadores. 5 dirigentes de grupos mediúnicos igualmente pediram afastamento. Resta ainda uma multiplicidade de casos em tratamento de nossa parte. Estaremos ajudando-os a se libertarem dos processos obsessivos causados pela incúria no comportamento humano. Estes deixaram-se contaminar pelo processo de infiltração de maneira lamentável, e muitos estão se perdendo, não passaram nas provas. Quanto a nós, continuaremos oferecendo a eles o socorro necessário, respeitando-lhes, é óbvio, o livre-arbítrio. Os que souberam aproveitar esse processo para testemunhar o Evangelho de Jesus, certamente cresceram em espírito. Estaremos orando por aqueles que faliram neste processo, a fim de que retornem para o caminho da verdade. Contudo, o mais importante é que estamos continuando o nosso trabalho. Se hoje podemos estar reunidos em tranquilidade, devemos ao labor executado em conjunto entre a realidade espiritual e a material. Graças à nossa sintonia, a inúmeros esforços aos companheiros encarnados, verdadeiramente cristãos, é que podemos comemorar a vitória sobre nós mesmos no campo dos sentimentos. Para que processos como estes sejam vencidos, é mister permanecermos no Evangelho do Cristo, que assegura: aquele que quiser ser o maior, deve ser o menor e o servidor de todos. Se agirmos assim, sempre, nossa Santa Casa Espírita estará protegida. Se, pelo contrário, trabalharmos pelo orgulho e pela vaidade, quando o eu está à frente do nós, abriremos brechas aos inimigos do amor. Sempre que o personalismo não é evitado, decretamos nossa derrota ante a própria consciência e as leis divinas, atrapalhando o serviço do Senhor e entravando o nosso progresso. Doravante, meus amigos, é preciso agirmos de maneira preventiva, a fim de que a nossa sagrada casa possa continuar representando os interesses de Deus no planeta. Toda vez que nos apagamos, sempre que colocamos o ideal cristão acima de nós mesmos, estaremos naturalmente protegidos contra os ataques das trevas. É imprescindível vencermos a nós mesmos, visando ao bem comum, exaltando através das atitudes humanas os ensinos do Cristo. Toda vez que pudermos libertar uma alma que seja, uma criatura sequer das regiões sofredoras, já nos sentiremos felizes, cumprindo os desígnios divinos. O mentor amigo direcionou o olhar para Márcia Boaventura, que estava nimbada de luz. Notava-se claramente a posição superior que ela ocupava em espírito, e completamente emocionado, o amigo espiritual dirigiu-lhe as seguintes palavras: No mundo, poucos valorizam o momento dos testemunhos, poucos sabem aquilatar os sofrimentos. Muitos na terra desconhecem o quanto a criatura humana pode crescer renunciando a si mesma em benefício do outro ou de uma causa. Num planeta de provas e expiações, estas dificuldades, de certa forma, são necessárias para o amadurecimento e crescimento das criaturas humanas. O Senhor da vida tudo sabe, através de suas leis, e é por isso que aqueles que se sacrificam no mundo, em benefício dos filhos de Deus, espiritualmente, conquistam tesouros de bênçãos e progresso espiritual. Desta forma, não percamos tempo.
Valorizemos a casa espírita como um templo sagrado onde a ordem e a fraternidade precisam ser mantidas a qualquer custo. Assim, testemunhemos o Evangelho quando formos chamados à edificação do bem no mundo. Quanto mais nos apagarmos, quanto mais exaltarmos a bondade, mais próximos estaremos de Deus. O ambiente fora invadido por vibrações ternas que partiam do mentor, e de maneira afável o dirigente da casa, descendo da tribuna, dirigiu-se para as primeiras fileiras, onde Daniel, Elvira e Gonçalves acompanhavam o discurso completamente emocionados. De certo modo, sentiam-se envergonhados, mas o mentor espiritual, abrindo os braços, aconchegou-os junto ao coração, tecendo essas considerações. Meus irmãos, não há motivo de vergonha. Não se sintam humilhados. Todos nós na terra já erramos na jornada. O momento agora é de coragem para recompor com o bem os anos dedicados à prática da maldade. Somente com um esforço íntimo é que conquistamos a verdadeira liberdade. Vocês terão novas oportunidades. Em breve poderão reencarnar. Nós, contudo, não os abandonaremos. Estaremos ligados por laços do pensamento. Agora, é preciso evitar a autocompaixão, a fim de que não destrua os propósitos superiores. É preciso muita coragem e resignação para enfrentarem o próprio destino. O Senhor é conosco sempre. E voltando para a tribuna, o mentor amigo anunciou: o processo de infiltração acabou, contudo não estamos livres de novas investidas. No mundo de provas e expiações, o bem deverá sempre dar exemplo àqueles que ainda se demoram na ignorância. Por isso, no trabalho espírita, vigilância e caridade são as trancas para evitar a invasão das trevas. Todavia, nosso trabalho de socorro espiritual apenas começa. É preciso socorrermos Júlio César. O quê? Perguntavam, assustados, alguns companheiros encarnados desdobrados do corpo. Vão resgatar aquele que nos atormentou durante tanto tempo? Ouvindo as colocações, o mentor considerou: a justiça caminha junto com a misericórdia divina. Esse amor infinito que emana de Deus solicita-nos ajudarmos uns aos outros. É necessário resgatá-lo das regiões sofredoras, conduzindo-o à reencarnação, para que ele também, assim como nós, tenha a oportunidade de reabilitação. Lembremo-nos de que é imperioso colocarmos o Evangelho em ação, para saber das dificuldades na administração de uma casa como esta. Entretanto, meu irmão, é imperioso continuares no ideal. Fraquejaste algumas vezes, deslizaste no caminho, mas são atitudes compreensíveis diante das tuas intensas realizações. Entretanto, companheiro, lembra-te que o exemplo deve vir do alto. As maiores renúncias e os maiores desprendimentos devem partir de ti. Sei que o teu coração sofreu duramente com este processo. Entretanto, vê que Márcia Boaventura, suportando pacientemente as investidas das sombras, granjeou admiração, respeito e uma posição espiritual digna daqueles que se humilham na terra. Quem poderia imaginar as privações desta irmã, as torturas suportadas para libertar o marido, se aceitaste
a administração deste incalculável tesouro, é natural também que prestes contas periodicamente do lucro ou do prejuízo. Na economia de Deus, só há lucro verdadeiro quando o Evangelho salda os débitos do passado e multiplica as disposições de servir sobre os rendimentos da união e da fraternidade. O prejuízo, contudo, aparecerá sempre que não investimos nos ensinos do Cristo. Vai, meu irmão, continua sendo bom administrador, o mordomo fiel, a fim de que esta casa permaneça alimentando as almas famintas que Deus encaminhar. Diante do seu trabalho, resta-nos falar-te da nossa gratidão e das nossas esperanças de que a reflexão e a autoanálise evangélica façam parte do seu manual no trato com a pessoa humana. Segue confiante. Vencemos. O Senhor é por nós. Aproximando-se de Israel, continuou: Rendamos graças ao Criador, meu amigo, pois que nossa doutrina permanece intocável. Sei também o quanto isso te custou. A maledicência, a ironia, o sarcasmo das mentes enfermas, recusando entender-te os propósitos. Bem sei que a tua alma foi rasgada por lâminas afiadas, mas o importante é que o coração da instituição permanece saudável. Os sacrifícios são necessários. Estás no caminho certo, quando pensando na casa, renuncias e calas, aguardando o momento oportuno, onde tuas colocações não farão proliferar a discórdia e a desunião. Segue confiante, na certeza de que os amigos do mais alto te sustentam. E quando te sentires angustiado, diante de situações inusitadas, quando tua alma for ferida pela incompreensão, sabe que mãos intangíveis te sustentarão, que corações amigos te compreenderão e que uma pleiade de espíritos benéficos te Capítulo 16. Socorrendo o vencido. Na cidade sinistra, o silêncio era absoluto. De fato, os tarefeiros do mais alto haviam recolhido grande parte das mentes perturbadas, e vencendo a névoa espessa que envolvia a região inferior, a excursão da bondade dirigiu-se silenciosamente para o centro do largo. Podiam-se ouvir os soluços sufocados do choro do ministro da maldade. Solitário, desprezado e amargurado, mergulhara-se em dolorosas lembranças referentes à sua última encarnação. A equipe socorrista colocou-se respeitosamente ao lado do sofredor, sem ser percebida por ele, por estarem vibrando em outra sintonia. Foi neste momento que Antônio, o mentor do centro espírita, compadecendo-se do sofrimento do irmão desviado do caminho, baixou-se seu padrão vibratório, fazendo ecoar sua voz nesses termos: Júlio César, meu irmão, quem está aí? Perguntou o infeliz, sem poder enxergar o amigo espiritual. É mais alguém que veio zombar de mim? Já não basta a minha derrota? Saiam todos, eu ainda sou o dono dessa cidade. E levantando-se cambaleante qual embriagado, tateando ao redor, como a agarrar o vento, procurava o portador da voz caridosa, com objetivo de violentá-lo. Apareça! Vamos! Não vou admitir que ninguém mais me achincalhe. Chega! Chega! Eu não aguento mais! Chega! Chega! Gritava o infeliz, urrando de pavor diante dos acontecimentos. De joelhos curvados ao solo, punhos cerrados e face desfigurada,
O administrador da cidade iníqua caiu em choro incontrolável. Não, meu amigo, não viemos zombar de ti. Respondeu o mentor. Sabe que te amamos. Me ama? Perguntou o perturbado, refletindo. Será possível? São os espíritos da luz? Fora todos vocês! Não vou permitir que venham aqui rir da minha desgraça. Afastem-se de mim, fora daqui, fora! Não, meu irmão, não nos mande sair, viemos para socorrer-te. Desprezo o seu socorro. Minha alma não precisa da tua piedade. Todos carecemos da compreensão divina, Júlio. Estamos a serviço do Pai Criador. Ele se interessa muito por ti. Júlio César, surpreendido pelas próprias lembranças, perguntou admirado. Pai, foi por causa do meu pai biológico que eu me envolvi nesse processo. A culpa é dele. Se me conhece, sabe que o fundador da casa da qual você é tutor espiritual foi meu progenitor. Toda a atenção dele era para a doutrina maldita. Me irritava a excessiva preocupação dele com as criaturas humanas. Era a mim que ele deveria endereçar a todas as atenções. Perdemos anos de convivência, por isso tomei aversão pelo Cristo. Por isso me matriculei nessa organização inferior, prometendo a mim mesmo acabar com essa tolice de espiritismo que o perverteu. Odeio meu pai, maldito seja, a culpa é dele. Nesse instante, os céus se abriram. As nuvens espessas foram transpassadas por jatos intensos de luz. O ambiente ao redor de Júlio se iluminou por completo, e do mais alto, entidade respeitável se apresentou. O ser iluminado, de semblante calmo, aproximou-se emocionado, dirigindo o olhar terno em direção ao desafortunado, que gritou surpreso ao reconhecê-lo. Pai, afaste-se de mim. Não tenho direito, veio se comprazer também de minha derrota. Afaste-se de mim. Não, filho meu, nunca. Vim para dizer-te do meu amor. Tu sabes, Julinho, que nunca te faltou o afago amigo, as orientações paternas. Quantas vezes te incentivamos à prática do bem, a compartilhar conosco do ideal espírita, mas a tua rebeldia não te permitia ingressar nas tarefas superiores, e por tua própria imprudência, envolvendo-te com marginais, com o simples pretexto de chamar a nossa atenção, foi o que te tirou da nossa convivência quando tinhas apenas 18 anos. Ah, filho meu, quanto esperei por esta hora, neste quase um século em que te dedicas à prática do mal. Meu espírito permanece atormentado. Vim para dizer-te que a tua felicidade é a minha também, e que compartilho igualmente as tuas dores. Meu coração só encontrará paz no dia em que puder unir-se ao seu, a fim de vivermos juntos a mensagem do Cristo. Quando te tínhamos junto ao coração, traçávamos planos pensando o quanto poderias fazer na seara, que levarias adiante o ideal de Jesus. Entretanto, retornaste inesperadamente para a vida do infinito, criando uma lacuna em nossas almas, ferindo-nos quase que mortalmente. Tua mãe não suportava a dor, sendo consolada apenas com a certeza de que continuas vivo. Orávamos por ti dia e noite, chorávamos de saudades. E quando em estado avançado de idade, retornamos para cá, continuamos pedindo a Jesus, nos concedesse a dádiva de te despertar. Ouve, filho meu. Se não por ti e por nós, pelo privilégio da tua companhia, por ter sido o maior presente que o céu nos concedeu, por muito te amar, pedimos,
Desperta, meu querido. Lembra-te dos dias felizes da tua infância, quando insistias em cooperar conosco na construção da casa espírita, dos teus tropeços nos materiais de construção, às vezes em que trazias mãos vermelhas pela insistência de transportar os tijolos para serem assentados pela argamassa, produzida amorosamente pelos cooperadores anônimos. Tu também guardas histórias com aquela casa. Sempre é tempo de recomeçar, meu filho. Desperta, meu filho. Desperta, meu filho. Eu te amo. Já é hora de retomar ao trabalho. Minha mãe, onde está minha mãe? Perguntou o quase convertido. Aqui, Julinho. Respondeu uma voz doce e meiga, fazendo-se visível ao lado do filho amado. Ouve teu pai, meu querido, pois que minha alma já não aguenta mais de tanta dor. Não nos negue o privilégio de amar-te. Rende-te. Liberta-te. O futuro te espera. Júlio César, diante de vibrações superiores, da emoção do momento, da paz irradiada pelos progenitores, qual criança arrependida, entregou-se ao abraço familiar, chorando de arrependimento. As entidades bondosas que, devido ao trabalho redentor na terra, alcançaram o direito de viverem em planos mais elevados, choraram de alegria pelo arrependimento do filho. Chora, meu querido. É justo. Que Deus abençoe o teu arrependimento. Pai, meu pai, Disse Júlio. quanta vergonha, pai. Quanto tempo perdido. Quero consertar as coisas erradas pelo amor de Deus. Quero ser dignos do teu amor. Terás condições, Julinho. Haverás de retornar à terra, recompondo com bem o mal que fizestes à humanidade. Confia no Criador. Haverás de ter Elvira como esposa, e mais tarde, Gonçalves e Daniel como filhos, a fim de os reconduzires ao caminho do bem, restituindo-lhes afeto e amor. Terás também a bênção da mediunidade, e o Espiritismo haverá de coroar os teus dias na terra. Tuas faculdades espirituais serão de socorro. Terás natural afinidade fluídica com os espíritos obsessores, para que possas servir aqueles que um dia te foram servos. Sozinho, meu pai, eu não conseguirei. Jamais estarás sozinho. Eu mesmo serei teu espírito protetor, para guiar-te pelos teus caminhos retos. A providência divina não me permitiu retornar ainda à terra, pois que guardo tarefas maiores aqui na vida do infinito. Contudo, acompanhar-te-ei os passos e estaremos ligados pelos laços do pensamento. E quando estiveres com 50 anos aproximadamente, se tudo correr bem, amadurecido pela vida, calejado pelas perseguições espirituais, experiente na mediunidade, que certamente te conclamará ao trabalho reparador nos primeiros anos da tua juventude, quando a pobreza te tiver ensinado a trabalhar e valorizar o pouco, haverás de ser o presidente do centro espírita ao qual perturbaste, a fim de empregar tua inteligência milenar e capacidade administrativa, iniciando nesta encarnação a restituição com teu trabalho e esforço aos desequilíbrios que ministrastes nos dias infelizes de tua vida. Teus adversários certamente te procurarão, desejando acabar com os teus propósitos superiores. Será a lei de causa e efeito, solicitando reajuste.
É natural, não achas? Desviaste tantas almas, escravizaste tantas criaturas. Agora, tua vivência evangélica deverá dar demonstrações concretas do arrependimento, transformação e reparação. Assim, terás a grata satisfação de libertares as almas que no passado aprisionaste no ideal das sombras. O ambiente espiritual estava dominado pela emoção. O ex-mandante das trevas, de olhos marejados, abraçou fortemente o pai, entregando-se ao amor que liberta. E porque estivesse exausto, Júlio César adormeceu nos braços paternos, sobre as lágrimas dos anjos e que se convertem às mães, conduzindo-o ambos para outro local, com o objetivo de preparar-lhe a reencarnação. Antes de partir, os pais de Júlio César, reconhecidos ao amor divino, agradeceram intensamente a dedicação do mentor do centro espírita com estas colocações. Antônio, meu irmão, disse o pai de Júlio, sabes que serei eternamente grato pelo teu esforço e dedicação para com o meu Julinho. Granjeaste um amigo para toda a imortalidade. Onde quer que estejas, meu coração te renderá gratidão. Contudo, rogo-te um último pedido. A providência divina não me permite retornar à Terra nos próximos 250 anos, e confesso não saber quem teria coração generoso e infinita paciência a fim de receber no planeta meu filho. E interrompido pelas lágrimas, a embargar-lhe a voz, o pai de Júlio César, carregando no colo afetuoso o filho arrependido, chorou, clamando a Deus lhe concedesse alguém que pudesse receber no seio familiar seu precioso tesouro. Eis que, numa explosão de amor ao próximo, Antônio se pronuncia desta forma: Não te preocupes, meu amigo. Serei o pai que no momento não pode ser. Como assim? Perguntou o progenitor do ex-obsessor. Já estou aqui no mundo espiritual há cerca de 700 anos e meu pedido de retorno ao educandário terrestre acaba de ser autorizado. Precisarei retornar a fim de dar novo ânimo ao nosso movimento. Nossos confrades, na organização de nossa Sagrada Casa, não dispõem de mais do que 40 anos de vida útil na continuidade dos serviços espíritas. Findando este prazo, retornarão ao nosso plano, e o mais alto me permitiu continuar na terra a obra que idealizei aqui. Será minha vez de consagrar meus testemunhos em benefício do Evangelho, e que alegria terei se me confiares a fortuna que trazes nos braços. Assim, poderei prepará-lo no campo da moral para assumir a mediunidade, e se tudo der certo, iniciar nesta encarnação a reparação necessária à casa espírita. Saberei socorrê-los nos momentos de obsessão, orientá-lo diante das tendências viciosas, a fim de conduzi-lo por caminhos retos. O restante dependerá dele. Retornarei primeiro e daqui a 25 anos, Júlio e Elvira retornarão encontrando-se e contraindo mais tarde as bênçãos do matrimônio, para que quando estiverem com cerca de 20 primaveras, Gonçalves e Daniel retornem também. Os pais do convertido desejaram pronunciar palavras de louvor ao emissário do bem, no que foram imediatamente interrompidos desta maneira. Venhamos agradecer a Deus a oportunidade de cooperação no soerguimento dos nossos irmãos e na continuidade do nosso progresso sobre as bênçãos do Espiritismo. Servir e amar ao próximo.
em qualquer plano é privilégio para a mente iluminada pelo cristianismo. As entidades amigas envolveram-se num abraço emocionado e partiram para os planos maiores, a fim de tecerem os detalhes do retorno de Antônio, deixando para trás um rastro de luz e sincera emoção. A equipe socorrista, mergulhada em vibrações sublimes, de sincera admiração, elevou ali mesmo no vale sofredor prece fervorosa, clamando a Deus abençoasse os propósitos de Antônio, vibrando para que Júlio fosse feliz nesta primeira fase de reparação, ao mesmo tempo em que, reconhecendo a oportunidade do trabalho, renderam graças ao Senhor pelo labor em uma respeitável casa espírita e por terem vencido, junto com irmãos encarnados, sobre a misericórdia de Deus, mais um processo de infiltração.